Bem-vindos ao Talk Sales, um podcast da Contact. Sou o Júlio, muito prazer. A gente vai iniciar agora uma série de episódios onde a gente vai trazer os melhores convidados aí de diversas áreas, mas sempre focado em vendas. Então acompanha a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje eu tô com um convidado muito especial, o Fernando. Então, para conhecer, a gente trouxe uma série de perguntas para você, tá? Trouxe a minha cola, obviamente. Eu queria entender quem é o Fernando e depois eu queria que você entrasse explicando já o que seria a Gaia Group. Júlio, muito obrigado aí pela sua oportunidade, por esse projeto maravilhoso que vocês estão propondo aí. E falando um pouquinho, eu sou o Fernando Frank, sou proprietário da Gaia Group, tá? Desde jovem, eu sempre tive o desejo de ajudar muitas pessoas. E isso me levou a empreender. E a gente, há 8 anos atrás, eu e minha sócia, que também é minha sócia na vida, Ana Paula, fundamos a Gaia Group. A Gaia Group tem 2 vertentes hoje. Ela tem a Gaia Investimentos e a Gaia Seguros, tá? E no projeto de expansão, a gente trouxe a Gaia Investimentos para Ribeirão Preto. Através da Gaia Investimentos, a gente traz como o principal fomentador dessa ajuda para os nossos empresários o consórcio imobiliário. E hoje a gente atua no Brasil inteiro, com sedes em Ribeirão Preto, São José do Rio Pardo, e ainda estamos em expansão. Logo menos aí temos novidades. Bom, bacana. E o que seria a HS Consórcios? A HS Consórcios hoje ela é a nossa principal parceira, tá? É uma empresa de mais de 30 anos e ela tem dentro do grupo dela de empresas, ela tem a iPlace, ela tem uma indústria química, de colchões, então é um grupo muito sólido. Hoje é a maior administradora independente de consórcio do país. Então, a gente traz como a nossa referência a HS Consórcio. Principalmente por, a gente vai poder falar isso um pouco mais à frente, mas principalmente por a gente ser, em 2006, o inventor da meia parcela, que é o grande diferencial nosso. Tá? Já entra nele, então. Hoje, no consórcio imobiliário, a gente tem alguns pontos de diferencial, e dentro deles eu ponho a meia parcela como o maior diferencial nosso, porque a meia parcela pura e simples, tá? A gente tem a possibilidade de pegar o meio crédito, se a gente não estiver confortável na hora de ser contemplado, trazer o crédito integral. Isso poucos players do mercado fazem, tá? E nós deixamos muito à disposição essa meia parcela até a contemplação. E isso traz o quê? Traz fluxo de caixa saudável para a empresa, porque a gente imobiliza muito menos capital da empresa até aquele momento da contemplação, da aquisição do bem. Então, hoje esse é o nosso diferencial, além do nosso ecossistema Gaia Group, que a gente traz parceiros para o empresário, justamente para a gente ter desde o planejamento financeiro até a aquisição do bem, alavancagem patrimonial, alavancagem da própria empresa, ou mesmo a aquisição de capital, de giro. A gente traz todo esse processo dentro da nossa empresa, ou através do nosso próprio time, ou através de parceiros. Quando o cliente chega até você, né, como que você identifica o que ele está precisando naquele momento? Porque eu digo assim, a gente já trocou uma ideia um dia e eu trouxe uma questão minha e você me levou um outro produto seu, né, outro serviço, e que era muito mais interessante para o meu momento. Como que você consegue identificar
isso na reunião com o cliente, isso é muito rápido, porque em poucas palavras que eu falei, não é isso que você quer, Júlio. Eu tenho essa solução e eu basicamente gostei muito do que você me disse. Então, como que você faz essa identificação? O cliente ele precisa chegar, pelo menos com algo já certeiro? Não. A nossa expertise é essa mesmo, né? A gente ter o feeling de conhecer um pouco a história do nosso cliente, a história da empresa dele e ver as dores mesmo que ele está tendo ali naquele momento, né? E com essas dores a gente consegue caminhar, porque o consórcio imobiliário, principalmente imobiliário, é muito versátil, Além de ser democrático, ele é muito versátil. A gente pega empresas de pequeno porte, desde uma MEI, pessoas físicas, até empresas que precisam se reestruturar e também, com planejamento, fazer um crescimento na sua empresa. Então, isso é feeling, isso é análise de dados, análise do que é a dor do cliente. Então, assim, você consegue explicar para a gente brevemente o que se diferencia o consórcio de um financiamento? Não, financiamento e consórcio, ali a gente depende exclusivamente do que o cliente está precisando naquele momento, a dor. Financiamento é bom? É bom. Se a pessoa precisa daquele bem naquele momento e não ligar de pagar juros abusivos, ele é ótimo. Agora, se ele tem um planejamento, se ele tem o conhecimento de um consórcio, não tem como a gente nem comparar um com o outro, tá? Hoje é uma ferramenta financeira muito versátil e muito inovadora. O consórcio, ele parou de ser aquela venda forçada do gerente de banco. Por quê? O gerente de banco, ele não sabia sobre o produto, porque ele tinha que vender todos os produtos, né? Hoje não, hoje a venda consultiva nossa, a gente é especialista em consórcio, a gente trabalha só com consórcio dentro da nossa atuação, a gente sabe as entrelinhas do que o consórcio pode trazer para o nosso cliente. Falando em empresas, né? Qual que seriam os principais, não sei se você consegue elencar hoje, os principais benefícios de um consórcio para empresas? Diferente daquele cara que vem buscando, daquela empresa que vem buscando financiamento. Quais são os benefícios desse consórcio para o empresário? Vamos lá. Tem muito benefício. Desde capital de giro que a gente consegue, alavancagem patrimonial, a gente também tem uma expertise nisso para empresas, mas também a gente não pode deixar de lado a aquisição de frota, o aumento de frota, a renovação de frota, a aquisição de maquinários para a empresa, a expansão da empresa com ativos imobiliários. Então, essa é o nosso principal produto para a empresa. Então, o consórcio traz muito e abraça muito o empresário, desde do empresário pessoa física, desde o empresário CNPJ, tá? E como que o consórcio pode ajudar a empresa a alavancar o seu patrimônio sem impactar tanto o fluxo de caixa mensal? Aí eu já trouxe para você já no começo, né? Primeira coisa, a gente não tem juros, a gente só tem uma taxa administrativa que é muito baixa, a gente consegue aí falar em 0,1 ao mês, não sei como que isso não seja tão divulgado, né, para a população, para os empresários aí, mas o fluxo de caixa, por a gente não ter esses juros abusivos, deixando na mão de players financeiros, esse dinheiro fica onde? Fica no caixa da empresa. Um planejamento financeiro, aquela parcelinha mensal que você não vê pagar e depois tem a alavancagem no final, ter acesso a um crédito muito maior do que você já pagou, isso também é uma saúde financeira para o teu fluxo de caixa gigante, gigante. E a queridinha, que é a meia parcela, né? Até você ser contemplado, você vai pagando só meia parcela. Só para a gente ter uma noção aí, um crédito imobiliário de R$1 milhão,
até a contemplação, a gente está falando em parcela de 2.700. Então, o que é isso dentro de uma operação para você ter acesso a um crédito de R$1 milhão, né? E como que surgiu essa ideia de oferecer consórcio para empresas? Eu vi a dor, principalmente, eu senti essa dor, né? Eu já tive outras empresas e como empresário eu senti muito essa dor de crédito muito, muito pesado, principalmente hoje com as taxas de juros elevadíssimas, Selic aumentando, taxa de juros futuros então explodindo. E eu vi no consórcio justamente esse ponto de saída aí para um empresário muito mais saudável, né? Para um empresário muito, muito mais saudável. E a gente trouxe estratégias financeiras e também parcerias muito voltadas só para o empresário. Hoje a gente tem a maior carta imobiliária do mercado, R$1,5 milhão em uma única carta. A gente pode fazer junção aí até 10, 15 cartas, então a gente pode fazer operação por matrícula de 15, 30 milhões aí tranquilamente numa única matrícula. Então a gente trouxe, eu vendo e sentindo essa dor do empresário, a gente trouxe justamente esses players focados nas empresas. Olhando agora, até falo brincando, sempre olhando para a câmera, né? Que é o cliente que vai estar te procurando, para aquelas empresas que precisam crescer, estão naquele momento de crescimento, mas tem aquele caixa baixo. Quais tem algum consórcio específico, como que eles vão se beneficiar com aquele consórcio? Que a gente até coloca aqui, imóveis, máquinas, veículos, etc. Como que vocês oferecem alguma coisa ali pro cara, ali pra empresa, principalmente naquele momento dela que ela tá crescendo, qual ela vai se beneficiar mais? Deixa eu ver se a gente chega num ponto comum aqui, mas a maioria das empresas elas vão se beneficiar no crescimento, principalmente no seu planejamento financeiro e também na retirada do caixa em parcelas baixas. Então, esse estudo ele é muito, muito bem feito, tá? A gente tem relatórios, hoje a gente entrega relatórios para o nosso cliente que chega com mais de 20, 30 páginas de análise, focando em alavancagem, focando em investimento puro e simples, justamente para isso. Como a gente pode beneficiar? A pessoa, o empresário, ele sabe que ele tem aquela necessidade de atualização de frota, de crescimento da empresa em questão de maquinário. Então, nada mais para essas empresas, nada mais importante do que o planejamento e a aquisição do consórcio antecipadamente, tá? Essa é o pulo do gato do consórcio. Porém, o consórcio, a gente consegue fazer alguma coisa ali para aquele momento específico dele que está em crescimento e não se planejou? Conseguimos. A gente tem duas formas de contemplar um consórcio, por tempo ou por dinheiro. E nesse caso a gente faria estudos de grupos e colocaria em grupos específicos justamente para a pessoa conseguir aquele dinheiro de forma rápida e uma taxa muito melhor do que qualquer banco ou qualquer outro player financeiro aí, tá? Assim, de bate-pronto, você consegue compartilhar algum exemplo de alguma empresa que se beneficiou muito com um consórcio e como essa empresa está hoje? Não precisa citar o nome da empresa, mas você tem algum case assim de bate-pronto? Vamos lá. Pode case? Pensar. Não, um case. Vamos, uma transportadora, a gente acabou de finalizar a operação deles de reestruturação de frota e modernização de frota. E ele fez um planejamento lá atrás com a gente, veio vindo, e hoje
tá com a frota inteirinha trocada aí, justamente para melhor atender o cliente dele e sem juros. Ele trocou tudo sem juros, né, através do consórcio. Então, a gente fez a reestruturação da frota inteira dele. Uma operação grande, uma operação bacana. E esse é um caso. Também tem um caso de uma construtora que precisava se posicionar no mercado. Então, através de consórcio imobiliário, ele fez aquisição de algumas salas comerciais e também alguns pontos comerciais, terrenos também. E ele reestruturou e se reposicionou no mercado através de consórcio imobiliário. Tá. Eu separei uma pergunta aqui muito, muito legal. Qual que seria o impacto do consórcio na gestão de caixa de uma empresa? E como ele contribui para manter a liquidez sem comprometer grandes montantes de uma vez? Vamos lá de novo. Meia parcela é o crucial nisso. É disponibilizar pouco, imobilizar pouco capital naquele momento, ao longo dos meses, porém ter acesso a um capital muito grande na hora de finalizar ali a parte de contemplação, né? Então ele vai ter acesso a um capital muito grande comparado ao que ele deixou imobilizado. E outra coisa também é o planejamento financeiro e a disciplina financeira, né? Um boleto para pagar todo mês ali, isso a gente, dentro do meio do consórcio, a gente fala que é blindagem patrimonial, né? A gente está blindando aquele patrimônio, porque não é qualquer dorzinho de barriga na empresa que a gente vai pegar aquele dinheiro que ele está por um fim, que é o crescimento da empresa. Então, essa blindagem, ela com o boleto mensal ali, é muito bacana. É muito, muito bacana mesmo e faz um total diferença para a empresa. Para o empresário que está te ouvindo, tem alguma implicação jurídica? E depois, quais são os passos de adesão para essa empresa ter um consórcio? Não. É muito desburocrático, né? Ele não sei se existe essa palavra. Mas é um termo bom, tá? Não é nada burocrático, mas ali a gente só precisa de um planejamento na hora da contemplação, tá? Na hora da contemplação a gente precisa ter a capacidade de pagamento, a gente precisa ter a empresa toda corretinha, sem restrições, e o bem que a gente for adquirir também precisa estar redondinho. Mas, de início, o que a gente precisa é um planejamento e a pessoa entender o para que ele está fazendo o consórcio. Isso é o mais importante, tá? Isso é muito importante. E qual que são os passos? É bem simples, é chegar lá na Gaia Group, bater um papo com a gente entender muito da dor do cliente, do empresário, e a gente ver a melhor estratégia que a gente pode oferecer para ele. E com isso a gente fazer um planejamento junto ali e traçar uma estratégia bem sólida para que ele possa iniciar. E assim que iniciar, a gente busca aí preencher um formulário, trazer aí uma foto, um documento, um contrato social da empresa, e a gente já faz tudo online. Nossa aplicação toda é online, a gente todo nossos formulários são online, o contrato é online, e a gente já dá início aí nesse planejamento e em busca do sucesso financeiro da empresa aí. A empresa chegou para você hoje, vamos colocar aqui três números, tá? Vou colocar 300 mil, 800 mil e 1,5 milhão, né? Que a gente até falou. Tem um tempo específico? Qual é o tempo, às vezes, para aquela empresa? Fernando, eu preciso dessa grana para o mês que vem. Ou não, em um ano eu preciso. Tem algum tempo específico para aquela empresa, às vezes para o empresário chegar um pouco desesperado, e até para ele ter um pouco mais de planejamento para poder chegar em vocês com eu preciso fazer isso daqui a um tempo. E você indica até o melhor para ele. Qual é o tempo hábil? Tá, vamos lá. Vamos falar um pouco o que é o consórcio. O consórcio, ele é um
uma compra coletiva, né? E ele tem algumas maneiras de ser contemplado, ou por sorteio ou por lance. Dentro da nossa estratégia, a gente tem até 5 possibilidades de contemplação simultâneas dentro do próprio grupo, tá? Que seria sorteio, lance fixo, lance fidelidade, 6 meses, lance fidelidade 12 meses, que são exclusividades nossa, e lance livre. A pessoa está com muita pressa, a gente vai ter que ir pro lance livre, que é, que eu te falei lá no começo da nossa fala aí, que é ou tempo ou dinheiro. Então, aqui a gente vai com dinheiro, né? Então, se a gente for com o dinheiro, a gente tem um tempo, porém, um mês não é uma coisa que a gente consegue, porque a gente tem um processo de contemplação aí, após ser contemplado, pelo menos de 45 dias para a entrega do bem. Então, no mínimo aí a gente vai falar em 6 meses de antecedência, 4 meses de antecedência. Porém, não é os melhores dos mundos, tá? O que eu falo é que a mediana de contemplação de um consórcio sempre é a metade do prazo. Se a gente está falando em 200 meses, 100 meses. Porém, com as nossas estratégias validadas, estudadas, modeladas, a gente consegue trazer isso antes dos 5 anos. A gente traz ali para 48, 36 meses, que é a melhor estratégia do consórcio. Trazer ele para dentro desse período de 60 meses, tá? Mas isso é o que você falou. Planejamento. Venha com antecedência. Porque o toque de caixa ali para o consórcio, a gente onera a operação. A operação fica com um custo mais caro. O dinheiro fica um pouco mais caro. Muito mais barato que financiamento, porém, o dinheiro fica mais caro. Agora, se a pessoa ela vier com essa necessidade tão grande aí de 1, 2 meses, aí tem que se confortar aí com os juros altos dos bancos e ir para um financiamento mesmo. Falando até nessa sua fala, se confortar com os juros, assim, não é confortar, é meio que a pessoa não tem opção, a empresa não vai ter opção. Preciso de dinheiro rápido, eu vou pagar juros altos. Então, assim, olhando hoje para o cenário econômico atual, o consórcio se tornou a melhor opção para as empresas? Mas sem dúvida. Essa daí eu não precisei nem parar para respirar. Essa semana agora mudou todas as linhas de créditos aí do SBPE, que é a principal linha de crédito da classe média alta de aquisição de imóvel, mudando para entradas se eu não me engano era 20, passou para 30 no modelo saque, e de 30 passou para 50 de entrada no modelo price. Não lembro se é isso, mas mais ou menos isso. E isso mostra que o sistema financeiro tendencia a subir esses juros a todo momento. A gente está falando aí, nessa taxa Selic, não tem previsão de baixa. A curva de juros futuro está em ascendência, então consórcio não tenha a mínima dúvida. E quem começou esse consórcio lá atrás, há 12, 24, 36 meses, vai se beneficiar, vai se beneficiar muito nesse momento. E quem começar agora também vai se beneficiar porque não tem tendência de baixa, tá? Então, não tenha dúvida que hoje, se eu não falar que é a melhor, é a única opção, porque tem juros aí que eu acho que não dá nem para... Só se a gente tiver precisando muito mesmo. O cara não tem saída. Só se não tiver saída. Eu lembro que na nossa conversa, você pode até me corrigir, tá? Se eu... Acho que eu nem entendi errado, mas às vezes eu vou me expressar mal. Mas eu lembro que você disse, dos clientes que já estão contigo, eles têm um benefício de ficarem um tempo com você, que aí eles têm... Eu lembro qual foi o termo que você utilizou naquela nossa conversa.
Tem isso lá na Gaia? Os clientes que estão contigo há mais tempo, eles têm algum benefício? Tem. A gente tem o ecossistema. A gente tem nosso ecossistema Gaia, que traz muitos benefícios, muitas parcerias. E todo cliente que entra dentro hoje da Gaia, ela tem esses benefícios do nosso ecossistema. E um deles, que a gente garante a nossos clientes, que ali no período que a gente fala janela do investidor, a gente garante a compra da carta contempladas, caso ele queira. Então, contemplou, eu não quero usar essa carta, ele vai vender com ágio para a gente. Então, se torna um investimento mesmo. Só para você ter uma noção, ontem a gente comprou a carta, a pessoa pagou 10 vezes, foi sorteado no 10º sorteio. 10 vezes 341, pagou R$3.400. Eu paguei na carta dele, dei para ele à vistinha R$22 mil. Ele lucrou em 10 meses aproximadamente aí R$19 mil. Então, em 10 meses, me fala qual operação financeira que existe isso sem risco, com uma segurança regulamentado pelo Banco Central, sem risco e com essa questão da lucratividade gigante, rentabilidade gigante. Então, todo esse é o benefício de estar dentro da Gaia Group hoje. Acho que eu não te perguntei lá no começo, quanto tempo de Gaia tem já? A Gaia hoje, ela está indo para 8 anos. 8 anos. 8 anos. E quantos anos de experiência o Fernando tem? Eu comecei a operar, eu não falei no começo, eu sou engenheiro de formação, formado na Universidade Federal de Lavras, sou pós-graduado pela PUC Minas, e eu comecei a operar consórcio há mais de 20 anos atrás. Meu primeiro carro foi com consórcio, adquiri bens hoje que eu tenho através de consórcio, então lá atrás eu comecei a operar consórcio e me encantei por esse mundo do consórcio, da coletividade que o consórcio traz. Então, lá atrás, Fernando tem muita experiência, muita bagagem aí que foi moldando hoje o empresário que está atrás da Gaia Group, né? Se fosse hoje falar para o pequeno empresário ali que está iniciando, quais conselhos você daria para ele? Até falando sobre consórcio, mas sim sobre empresas, sobre principalmente planejamento financeiro. Teria algum conselho que você consiga dar para ele e também já entrando na área do consórcio? Se planeje, põe aquele dinheirinho para a sua ascensão, para o seu crescimento da empresa. E uma coisa que eu acho muito que o empresário tem que ter é assumir risco. Temos que assumir risco. Calculados? Sim. De vez em quando ousados? Sim. Mas a gente não pode ter medo. Eu acho que essa é a principal forma da gente buscar o melhor para a nossa empresa. A gente não pode ter medo, a gente pode fazer... principalmente dentro do consórcio, a gente fala em 1 milhão, mas são 2.700 por mês. Uma empresa de médio porte, pequeno porte, aí consegue ter essa imobilização para um futuro. Então, não ter medo de assumir uma parcela dessa, ter aquele boleto te impulsionando todo mês, isso faz muita diferença. Legal. Eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais completa, acerca de consórcio. A matriz de Eisenhower diz que o que é urgente não é importante, o que é importante não poderá ser urgente, né? Você até como engenheiro entende bem isso. Você acredita que essa frase descreve bem o que é o consórcio? Porque ao contrário de um financiamento, né, que você tem em, às vezes, 1, 2 semanas você já consegue adquirir o bem, porém exige uma certa burocracia, entrada e vários outros malefícios.
Você acredita que o consórcio, ele muito mais do que a aquisição de um novo bem, ele é um investimento para a vida, para o crescimento do empresário ou até de uma pessoa física? Mas sem dúvida alguma, foi muito feliz aí na sua pergunta. Eu vejo o consórcio como uma ferramenta financeira que teria que estar na educação financeira do empresário ou até mesmo da criança, do adolescente. É uma ferramenta financeira que pode mudar a vida de qualquer pessoa, porque a pessoa pode ter ali, pagando ali R$1.000 por mês, ter acesso a um crédito de R$300 mil, depois de 2, 3 meses ele foi sorteado, ele vai ter acesso a esse dinheiro que pode transformar a vida dele. Ele pode adquirir uma propriedade, ele pode sair do aluguel, ele pode vender essa carta. Uma carta dessa que eu acabei de falar de R$300 mil hoje, ela está valendo 60, 65, 70 mil reais. Então, eu acho que é uma ferramenta esplêndida e faz muito sentido nessa sua fala. Legal. E até falando acerca da facilidade de adquirir um consórcio, né? A questão de ter zero de burocracia, né? Você consegue contratar um consórcio no mesmo dia e depois isso pode ser transferido para outra pessoa, né? No ato da contemplação, que aí sim vai ter algum tipo de análise, né? De crédito. Você podia falar um pouquinho sobre essa facilidade que é contratar um consórcio hoje? Hoje a gente não tem burocracia nenhuma, né? Hoje, você chegou lá, em menos de 5 minutos, se você quiser, já tiver determinado a isso, conhecer um pouco o consórcio. A gente não vende dessa forma, a gente vende através de um planejamento, um estudo e até a gente mostrando os principais benefícios. Mas se você quiser, em menos de 5 minutos, você já está com o teu consórcio, com o teu contrato no teu e-mail para você assinar digital. A partir daí você já está concorrendo. Fernandão, hoje, qual é o ICP, o cliente ideal para um consórcio? A gente falando hoje de empresários que buscam um planejamento financeiro. Qual que é o porte dessa empresa? Igual eu falei anteriormente, a gente não tem esse porte, tá? Desde o pequeno até o grande empresário, a gente consegue atender. Porém, ali, aquele empresário que está sempre em transição, é muito bacana para a gente. De pequeno para médio, de médio para grande, porque é um empresário que está vendo o planejamento financeiro como uma solução viável aí para o negócio dele. Até porque às vezes é uma empresa que está crescendo, né? Vamos pegar, sei lá, uma autopeça, um local que precisa de uma logística, né? Um depósito. Se ela está crescendo, uma hora ela tem que investir num crescimento da estrutura física do negócio, né? E o consórcio entra muito nisso, né? Porque é um investimento que às vezes ele vai precisar para uma construção, para compra de um outro imóvel, né? Empresarial. Não, com certeza. E a gente vai vir com dinheiro sem juros, né? Exato. Um dinheiro muito barato, que isso vai fazer muita diferença no caixa dele ao longo do tempo aí. Principalmente se ele fosse optar por um financiamento, mas como ele planejou, ele não vai ter o custo dali para frente, né? Exato. Perguntando sobre a questão, a Gaia Group, hoje qual que é a proposta única de valor da Gaia Group? Qual que é o diferencial competitivo da Gaia versus outras empresas que fornecem também consórcio? Hoje a gente foca na dor do cliente. A nossa expertise hoje é a dor do cliente. Você entrando dentro da Gaia Group, a gente tem esse ecossistema pensando justamente na dor do cliente. Por quê? Muitas vezes o cliente, o empresário, chega dentro de algum estabelecimento de consórcio ou de investimento, é passado para ele só aquilo. Esse daqui é o consórcio. Mas não o que ele vai fazer, qual que é o sonho dele. A gente carrega o cliente até a realização do sonho, até ele estar ali com
a materialização, tá? Então, isso são poucos escritórios que fazem, mas a gente dá o suporte, busca o melhor para o nosso cliente até a materialização, não só o consórcio. Perfeito. E qual que é a visão da Gaia Group para os próximos 10 anos, como empresa? Como empresa, hoje a gente já é referência regional, tá? Mas a gente quer mudar a estrutura dos empresários através do consórcio imobiliário de forma nacional. Esse é o nosso objetivo, nossa visão, a gente trazer o consórcio como uma ferramenta de mudança de vida. Perfeito. Falando em vendas, hoje qual é a importância da prospecção de novos clientes hoje para a Gaia Group? Prospecção hoje num mercado tão voraz igual a gente tem, né? A gente busca muito essa prospecção. A gente tem muito, nossa matriz aí de venda vem muito por indicação, principalmente pela questão da gente já ser uma referência regional, né? Até estadual, mas a gente vê a prospecção como um principal fator, porque a gente está hoje buscando SDR, você está ajudando muito a gente nesse caminho, né? E a padronização da venda, isso é muito importante para a gente lá dentro, principalmente para o cliente, se ele for atendido pelo A, pelo B ou pelo C, ele ser atendido da mesma forma e prospectado da mesma forma, com excelência. Maravilha. E a indicação de cliente, né, igual você falou, ela vem natural, primeiro, pelo reconhecimento de mercado que vocês têm aqui regionalmente, mas também pela excelência no atendimento, né? Uma vez que você atende um cliente muito bem, ele tende a indicar. Hoje, dentro do teu processo de vendas, você já pede a indicação ou ela vem realmente de forma totalmente natural? Não. Ela vem, a maioria vem de forma natural, principalmente pela excelência de atendimento, por a gente entregar aquilo que a gente propôs para o cliente e ele ter uma vantagem financeira, uma vantagem do produto em si ali, mas também a gente tem uma estrutura de um programa de indicação dentro do nosso atendimento. Legal. E hoje, para contratar um consórcio com a Gaia ou qualquer outra solução dentro do ecossistema, como que faz? Tem que ser só regional, pode ser nível Brasil? Existe um atendimento proveniente do online ou só no físico, que você tem hoje um escritório muito bem localizado, inclusive em Ribeirão Preto, né, na Avenida Independência, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Não. Hoje, foi até bacana se levantar essa questão, porque hoje 80% do nosso atendimento é online. Hoje a gente atende brasileiros que moram no exterior. Legal. Hoje eu tenho clientes Europa, América do Norte, como Estados Unidos, Canadá. A gente tem ali no norte da África, ali a gente tem Japão, Nova Zelândia. Então a gente tem a gente tem clientes para fora que trazem isso daí. Trazem esse tipo de cliente para a gente. Então a gente atende online, a gente, através de redes sociais, a gente bate papo via reuniões online, a gente entende a necessidade do cliente lá fora, ou até mesmo dentro do país, mas em outras regiões. Então hoje 80% do nosso cliente vem de forma online, 20% aí vem de forma física no nosso escritório, que fica ali para melhor atender, a gente ter um local muito bem estruturado para atender nosso cliente, né? Vocês viram aqui que trocou as funções, né? A pessoa que estava gravando. O Danilo tinha pensado em umas perguntas bem legais aqui para fazer pro Fernando. E aí vai acontecer muito isso, tá? Vai ser uma troca aqui de pessoas fazendo. Mas queria agradecer, Fernando, você pela disponibilidade de estar com a gente hoje. Foi um papo bem bacana. Um papo que hoje eu vejo no mercado
Ainda tem as pessoas que não entendem, principalmente sobre o consórcio. Tem as pessoas que ainda pensam, será que isso é real? E não estou sendo enganado? E tem gente que fala, isso não funciona. Mas quando vê na prática, ainda mais depois desse episódio, vai ver que funciona. Então eu queria agradecer você aí pela sua oportunidade e palavras finais aí. Eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade, porque um projeto desse faz toda a diferença pra gente. Faz toda a diferença pra gente, empresário, ter um lugar confiável de informação, de bate-papo, pra gente buscar ali. Então, agradeço mais uma vez e a gente poder trazer aí sobre o nosso produto, pelos benefícios, essa joia rara que a gente tem no mercado financeiro e que muitos ainda não conhecem o consórcio da forma tão benéfica que ela é, né? Apenas aquele consórcio empurrado pelo gerente do banco na troca de favor. Então, o consórcio é muito mais que isso. O consórcio, ele é vida, ele é independência financeira, ele é alavancagem patrimonial, ele é muita coisa, muito benefício que a gente pode trazer com o consórcio. Então, eu queria mais uma vez agradecer aí você, Imagina. todo mundo que assistiu aí até esse momento, a gente. E se precisar da gente, a gente tem escritório aqui em Ribeirão Preto, na Independência, em São José do Rio Pardo, lá no Fonseca Shopping. Temos aí nosso site, www.gaiagroup.com.br, temos blog lá. E também siga a gente nas redes sociais, tá? Exato. Gaia Investimentos, na rede social. E também o meu, Fernando Franchi. O Franchi é Franchi. A gente vai deixar todas essas dizeres aqui na descrição pra galera entrar. Bacana. Eu queria agradecer principalmente a Harmônica Produtora, tá? Os caras são sensacionais, estão com a gente sempre aqui e literalmente do lado da sala. Então pode acompanhar que vai ter muito episódio vindo por aí. Eu vou dar uma de blogueira, influencer aqui. Deixa aqui nos comentários qual empresa você quer ver, qual empresa você quer entender um pouco mais, principalmente nessa área de vendas, que a gente vai trazer aqui pra vocês. Bacana. Fechou? E falando na harmônica, que estrutura, hein? Não, os que caras estrutura. são bons. Os caras são bacana, bons. muito bacana. Não Essa ideia aqui conhecia. foi minha, tá? Atrás de mim. Não foi do Thiago, tá? Foi minha. Agradeço aí. Mas o Thiago foi lá, montou e tal. Inclusive, esses fundos aqui todos eu que fiz. Então, agradeço aí todo mundo pelo apoio. Thiagão, obrigado. Obrigado, viu? Valeu, gente. Um abração. Até mais.